Olá pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é a professora Natália e no vídeo de hoje nós vamos fazer uns exercícios extras para a revisão da nossa V3. Teremos exercícios de estequiometria, exercícios de fórmulas químicas e exercícios de propriedade dos gases, de estudo dos gases. Vamos começar então? Num sistema a uma determinada pressão e temperatura, dois gases, A e B, inodoros e incolores, reagem entre si na proporção de um volume de A para 3 volumes de B, gerando 2 volumes do gás irritante C. Quando 3 volumes de gás A e 6 volumes de gás B forem submetidos às mesmas condições, o volume final do sistema será... Então, eu coloquei esses primeiros dados das proporções aqui numa tabelinha. O que essa tabelinha diz pra gente? Que quando eu reajo, segundo ele aqui, ó, um volume de A com 3 volumes de B, eu produzo 2 volumes de C. Então, essa primeira linha, segunda linha, né, aqui, segunda linha da tabela, primeira de valores numéricos, ela está indicando a nossa proporção aqui do enunciado. As outras linhas estão mantendo a nossa proporção, mas aí eu estou dizendo o que vai acontecer se eu dobrar ou triplicar. Se eu dobro a quantidade de A, daqui para cá eu estou multiplicando por 2, eu também tenho que dobrar a quantidade de B e eu vou produzir o dobro da quantidade de C. Se eu triplico a quantidade de A, eu tenho que triplicar a quantidade de B e vou produzir o triplo da quantidade de C, para manter essa proporção, certo? Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que ele usou 3 volumes de A, triplicou, e 6 volumes de B, aqui ele só dobrou. Ele quer saber qual vai ser o volume final. Olha só, pra gente, quando a gente tem 6 volumes de B, a gente só precisa de 2 volumes de A. Se ele colocou 3 volumes de A, um volume de A vai estar em excesso, e o B vai ser o meu reagente limitante ali, certo? Se o A está em excesso, vai sobrar então aqui um volume, ok? Qual que eu vou produzir de C? Se eu estou usando 2 de A e 6 de B, então eu vou produzir 4 volumes do gás C, certo? Então eu tenho 4 volumes do gás C, mais um volume de A que sobrou. Então, no final do sistema, eu vou ter 5 volumes. Então, aí a minha resposta é a letra C, ok? Vamos agora, ainda na página 328, resolver a questão número 6. Na reação dada pela equação A mais B dando C, a razão entre as massas de A e de B é 0,4. Se 8 gramas de A forem adicionadas a 25 gramas de B, após a reação, verificar-se-á que... Então, vamos lá. Primeiro, vamos analisar esse enunciado. A razão entre as massas de A e B é 0,4. Como que eu posso escrever isso matematicamente? Razão é uma divisão, certo? Então, a razão das massas de A e de B, eu vou escrever na forma de uma divisão. A massa de A dividido pela massa de B é igual a 0,4, de acordo com o enunciado. E ele está me dizendo que ele usou 8 gramas de A e 25 gramas de B. Será que o Win está em excesso? Será que alguém é o limitante? Então, a gente vai descobrir isso. Como que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui a quantidade de A, certo? 8 gramas. E eu vou substituir nessa formazinha que a gente escreveu e descobrir qual é a massa de C que a gente ia precisar para reagir com esses 8 gramas. Então, vai ficar assim, ó. 8 gramas de A que foram utilizados, massa de B, essa razão, para manter a proporção, tem que ser igual a 0,4, certo? Vou resolver essa equaçãozinha passando o massa de B para cá, multiplicando, e o 0,4 lá, está lá dividindo. E resolvendo isso aí, eu vou achar que a massa de B é igual a 20. Ou seja, para manter essa proporção de 0,4, quando eu uso 8 gramas de A, eu preciso de 20 gramas de B. Só que ele está dizendo que colocou 25 gramas de B. Ou seja, 5 gramas de B estão em excesso. Só 20 gramas de B vão reagir, as outras 5 vão sobrar. Certo? Então, vamos analisar as nossas informações. A formação de 28 gramas de C. Pela lei da conservação das massas, a lei de Lavoisier, se eu estou reagindo 20 gramas de B com 8 gramas de A, ou seja, estou reagindo 28 gramas de reagente, o meu produto também vai ter que ter 28 gramas. Então, essa parte está certa.
Porém, ele está dizendo que tem 5 gramas de excesso de A, e a gente viu que são 5 gramas no excesso de B. Então, a letra A não está correta. Na letra B, um excesso de 4,8 gramas de A. A gente já viu que não, né? E o consumo total da massa de B também não, porque B é que está em excesso. Na letra C, a formação de 20 gramas do produto C, que a gente viu que também não, que se eu estou reagindo 20 gramas de B mais 8 de A, então tem que ser 28 gramas de C, somando essas duas massas. Letra D, o consumo total das massas de A e B, a gente já viu que não, porque a gente está com B em excesso, então só pode ser a letra E, um excesso de 5 gramas de B, que a gente viu que está correto, e o consumo total da massa de A colocada. Então, a resposta correta dessa questão é a letra E, certo? O último exercíciozinho aqui do capítulo 1, está na página 331, é o número 13. O superóxido de potássio, um sólido amarelo altamente explosivo, resulta da interação do potássio com o oxigênio. Se 3,91 gramas do metal potássio interagem com o oxigênio, formando 7,11 gramas do superóxido de potássio, pode-se concluir que a fórmula empírica desse composto é, e ele está dando aqui a massa do oxigênio e a massa do potássio. Ele está dizendo então que a nossa reação, ela ocorre a partir da reação do potássio com o oxigênio. Ele não dá massas, ele não dá a fórmula desse superóxido no final. Ele quer que a gente descubra essa fórmula, certo? Mas o que a gente está vendo? Que ele tem 3,91 gramas de potássio. Vamos passar isso para mol? Como é que eu faço para passar isso para mol? É só pegar essa massa de potássio e dividir pela massa molar. Lembra que a gente viu? Para a gente achar o número de mol, é só pegar a massa e dividir pela massa da tabela periódica e a gente acha o número de mol. Então, 3,91, que é a massa que ele utilizou, dividido por 39,1, que é a massa molar do potássio, é igual a 0,1 mol, certo? Agora, ele não está dizendo pra gente a quantidade que ele usou de oxigênio, pra gente achar quantos mols de oxigênio tem, mas ele dá uma outra informação. Ele fala que no final ele obteve 7,11 gramas. Se dessas 7,11, 3,91 são de potássio, então eu vou só subtrair. 7,11 menos 3,1, então dá 3,2 gramas de oxigênio, certo? Essa é a massa de oxigênio utilizada. E como é que a gente vai achar agora o número de mols do oxigênio? Do mesmo jeito, a gente vai dividir, a gente está achando aqui o número de mols de átomos de oxigênio, tá? Não do gás oxigênio. Então a gente vai dividir 3,2, que é a massa que foi utilizada, por 16, certo? Então a gente vai achar 0,2 mol. Então, a princípio, a nossa fórmula do peróxido ia ficar assim: K 0,1, O 0,2. Para a gente achar a fórmula empírica, a gente vai dividir sempre pelo menor número de mols que a gente achou. Como 0,1 é o menor, eu vou dividir os dois por 0,1. E vou obter essa fórmula aqui, KO2, que é a fórmula empírica. Então, sempre para a gente achar a fórmula empírica, primeiro a gente acha o número de mols de cada um dos elementos químicos e depois divide pelo menor número que a gente achou e a gente vai achar a fórmula empírica. Então, aí, no nosso caso, a letra B é a correta, certo? Agora a gente vai para o capítulo 2, que é o capítulo de estudo dos gases. Está na página 339 essa questão, a questão número 4. O metano, CH4, é formado nos aterros sanitários pela ação de certas bactérias em matéria orgânica queimada. Uma amostra de metano coletada em um aterro tem volumes de 250 ml a 750 torr e 27 graus Celsius. Ele está dando aqui o valor da constante dos gases em litro, atm e Kelvin, certo? E ele quer saber a quantidade de metano presente na amostra em gramas. Primeira coisa que a gente vai fazer é trabalhar com essas unidades, porque olha só as unidades que ele está dando aqui. O volume ele está dando aqui da constante em litro, então a gente tem que passar esses 250 ml para litro.
A pressão está em atm, então a gente tem que passar de torr para atm. E a temperatura está em graus Celsius, a gente viu que a gente sempre usa Kelvin, então a gente vai ter que transformar em Kelvin. Como é que vai ficar isso então? Primeiro, vamos lembrar que 1 atm é igual a 760 torr, certo? Ele está dizendo que a pressão aqui é 750 torr. Então, a gente vai fazer uma regrinha de 3 para resolver quantos atms são equivalentes a 750 torr. E resolvendo aí, a gente vai achar que a pressão, aqui não é a torr, é a atm, tá? Eu vou mudar antes de mandar os slides para vocês. A pressão, então, é 0,98 atm, certo? Beleza. Então, como que a gente faz com o volume? São 250 mililitros, certo? A gente vai passar para litros dividindo por 1000. E a temperatura que está em graus Celsius, para passar para Kelvin, a gente tem que somar 273. Então, a minha temperatura é 300 Kelvin. Vou colocar tudo isso na fórmula. Que fórmula é essa? Essa aqui. PV é igual a nRT, que em vez de N, que é o número de mols, eu botei já a massa sobre massa molar, já que a gente quer descobrir aqui a massa, certo? Então, vamos colocar cada valor no seu lugar. Pressão 0,98 atm, volume 0,25 litros. A massa a gente quer descobrir. A massa molar a gente vai olhar lá na tabela periódica e vai ver que é 16 para o metano. Minha constante R, que ele está dando aqui, e a minha temperatura 300. Resolvendo essa questãozinha aí, a gente vai achar que a massa é de 0,16 gramas, ou seja, 16 vezes 10 a menos 2 gramas. Então aí a resposta é letra D, tá? Só para lembrar, esse valor aqui, 0,98 é ATM. Eu coloquei errado aqui, tá, gente? E a gente passou de torr para ATM, ok? Tá equivalente aqui a nossa constante. Mais uma questãozinha de gases, página 341, questão número 3. A pressão interna do pneu de um carro aumenta quando este é conduzido em uma rodovia por trajetórias longas. A razão disso é que o atrito aquece os pneus e o volume permanece constante. Com base nessa ilustração e considerando o volume do pneu constante, a equação que permite calcular a pressão do pneu após longas trajetórias então eles chamam aqui, ó, P1 e T1, a pressão e temperatura iniciais, antes do carro começar a andar, e P2 e T2 após ele andar, certo? Após ele estar um tempinho já andando. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente está mostrando que está ocorrendo uma transformação nesse gás, no estado desse gás, certo? Para isso, a gente tem a fórmula, a nossa PVT Povotó, que aqui eu escrevi como P1, V1, T1, é igual a P2, V2 dividido por T2, só para obedecer essas nomenclaturas que ele deu aqui e a gente ter a nossa resposta certa, certo? Então, P1, V1 e T1 é pressão, volume e temperatura inicial, antes do carro começar a andar. P2, V2 e T2 é pressão, volume e temperatura finais. Ele está dizendo que o volume é constante. Se o volume é constante, ele não varia, certo? O mesmo valor aqui é igual ao valor daqui. Se são valores iguais, eu posso cortar, certo? Quando eu cortar, eu vou ter uma nova equação. P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. O que ele quer? Ele quer saber qual equação permite calcular a pressão após longas trajetórias, ou seja, qual equação permite calcular a pressão final. Se eu quero a pressão final, eu quero P2, então eu vou deixar P2 sozinho aqui. E vou passar o T2 que está dividindo para lá, multiplicando. E vou ter essa equaçãozinha aqui, certo? Que eu posso muito bem inverter, passar o P2 para lá. Porque se A é igual a B, então B também é igual a A, certo? Então só vou inverter a ordem aqui e vou ter que P2 é igual a P1 vezes T2 sobre T1. E aí é a nossa alternativa B, que está equivalente a essa equação. Ok? Esse próximo exercício já é do capítulo 3, da página 348.
é um exercício de estequiometria. O vidro é um sólido iônico com estrutura amorfa, a qual se assemelha à de um líquido. Forma-se pela solidificação rápida do líquido, em que os cristais não conseguem se organizar. Seu principal componente é a sílica, SiO2, que constitui 70% do vidro e é fundida juntamente com óxidos de metais, que alteram o arranjo das ligações do sólido, tornando uma estrutura semelhante à de um líquido. Ao ser gravado na sua decoração, a sílica do vidro sofre ataque com o íon F-, o fluoreto, como a reação a seguir, que já está balanceada. Para criar o efeito decorativo em uma jarra que pesa 2 kg, a massa de ácido fluorídrico que deve ser empregada é... Então, olha só, a gente está falando de uma jarra de vidro de 2 kg que vai ser decorada com ácido fluorídrico, certo? Ele está dizendo que no vidro eu tenho 70% da sílica, que é quem vai reagir. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é sempre calcular essa porcentagem, que indica a pureza, né? Indica o teor de sílica que tem no vidro. Então, eu vou calcular 70% de 2 kg, certo? E vou achar que é igual a 1,4 kg, ou 1.400 gramas, certo? Então, essa é a quantidade de sílica que tem nessa jarra de 2 kg, 70% de 2 kg. Agora, a gente vai fazer a nossa regrinha de 3. Para fazer essa nossa regrinha de 3, eu vou relacionar a massa de sílica, certo? Que a gente está sabendo que é 1,4, com a massa do ácido fluorídrico, que é o que eu quero saber a quantidade que eu preciso. Primeira linhazinha aqui, a gente sempre vai tirar aqui da nossa reação. A massa, qual é a massa do SiO2? A gente vai lá na tabelinha periódica, porque a gente não deu o resultado aqui, certo? A massa do SiO2 é 60, certo? A massa do ácido fluorídrico é 20, 19 do flúor, 1 do hidrogênio, 20. Só que 20 é a massa para 1 mol. E eu não posso esquecer que, de acordo com a minha equação, eu tenho 6 mols de ácido reagindo. Então, eu tenho que multiplicar aqui por 6, certo? Aí, agora a gente vai completar. Se eu tenho 1,4 quilos, não, 1,4 quilos que eu tenho que passar para gramas, né? 1.400 gramas de sílica, qual que vai ser a quantidade de ácido que eu preciso? Vou resolver essa regrinha de 3, certo? E vou achar que x é igual a 2.800 gramas, ou, dividindo por 1.000, 2,8 quilos, que é o que a nossa resposta aqui na letra B está em quilos, certo? Então, eu preciso de 2,8 quilos do ácido fluorídrico para reagir nessa jarra de 2 quilos, certo? Página 349, questão número 13. O sulfato de zinco pode ser obtido por meio da reação exotérmica entre o óxido de zinco e o ácido sulfúrico concentrado. A equação química desta reação está apresentada abaixo, também já balanceada. Reagindo-se 100 gramas de óxido de zinco com 50 gramas do ácido sulfúrico concentrado e considerando um rendimento de 100%, a massa de sulfato de zinco produzida será aproximadamente D. Então, nessa questão, ele está dando a massa dos 2 reagentes que ele utilizou. A primeira coisa que a gente tem que ver é se um dos 2 está em excesso. Então, a gente vai fazer uma regrinha de 3 relacionando o óxido de zinco e o ácido sulfúrico, certo? Vamos aqui, como ele está dando tudo em quilos, eu já vou usar a massa em quilos, certo? A gente vê na tabela periódica a massa de 1 mol, que está em gramas. Só que se eu multiplicar por 1.000 dos 2 lados, então eu vou manter a proporção. Eu vou achar a massa em quilos, que seria o equivalente a 1 quilomol, certo? Então, pela tabela periódica, até pelos valores que ele deu aqui, a massa do óxido de zinco é 81,4 e a massa do ácido sulfúrico é 98. Ele está dizendo que ele utilizou 100 gramas do óxido de zinco e os 50 gramas do ácido sulfúrico. Eu vou escolher um dos 2 para colocar aqui e o outro eu vou colocar X, certo? Então, eu escolhi o 100 do óxido de zinco e o X
para o ácido sulfúrico. Se vocês tivessem escolhido colocar a massa do ácido sulfúrico, que é 50, e o X aqui, tudo bem, o resultado vai dar diferente, mas como a gente já falou, o que a gente precisa não é desse valor numérico que a gente vai achar. O que a gente precisa é só descobrir quem é o que está em excesso e quem é o limitante, certo? Aí a gente vai ver o raciocínio que a gente vai fazer dependendo de quem a gente usar. Então, vamos resolver essa regrinha de 3 aí e vamos achar que X é igual a 120 quilos. Ou seja, eu precisava de 120 quilos de ácido sulfúrico, só que eu coloquei só 50, eu coloquei menos. Então, quer dizer que o ácido sulfúrico é o meu reagente limitante e o óxido de zinco está em excesso. Se o ácido sulfúrico é o limitante, é ele que eu vou utilizar na minha próxima regra de 3, certo? Então, o que eu quero descobrir? Eu quero descobrir qual é a massa do sulfato de zinco produzida. E eu preciso relacionar com o meu reagente limitante, que é o ácido sulfúrico. Então, vou relacionar aqui, ó, massa de ácido sulfúrico com massa de sulfato de zinco. Primeira, a gente vai ver a massa de cada um na tabela periódica. A do ácido sulfúrico a gente já sabe que é 98 e a do sulfato de zinco é 192,4, certo? Eu estou dizendo que eu usei 50 gramas de ácido sulfúrico. Então, qual vai ser a massa de sulfato de zinco que eu produzi? Resolvendo essa regrinha de 3, a gente vai achar que X é igual a 82,02, que o mais próximo aqui é 82,3. Ele já está dizendo aqui que seria aproximado, não seria exato, certo? Então, a resposta dessa questão é a letra B, ok? E esse foi o nosso último exercício de hoje. Em breve eu vou gravar mais um vídeo com outros exercícios da apostila para vocês irem treinando e depois a gente continua com a nossa matéria, ok? Até a próxima então!